Sempre muito bom ter aqui o Nori já se posicionando. Tudo bom, Nori? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carol. Assuntos algo pesados hoje, infelizmente, mas faz parte. É triste, né? Porque a gente quer sempre sorrir aqui quando a gente fala de esporte, mas ultimamente, infelizmente, Nori, a gente não tem como sorrir diante dos casos que estamos acompanhando. Exato. Noticiário aqui recheado de episódios de crimes contra mulheres, envolvendo agressão sexual, importunação sexual, estupro. E aí, na terça-feira, dias depois da condenação de Daniel Alves por estupro lá na Espanha, tivemos um caso aqui no Brasil do Robinho, que foi ao centro de treinamento do Santos. E aí, obviamente, levanta mais uma polêmica. Robinho, que também tem condenação, responde a acusações de agressão sexual. É verdade, Carol. Um assunto que levantou uma grande polêmica, principalmente entre os torcedores do Santos, as torcedoras do Santos. O Robinho foi condenado. Tecnicamente, o termo é agressão sexual. Ele está condenado na Itália. Ele estava no Brasil quando o processo, como se diz aqui no Brasil, transitou em julgado. Não cabe mais nenhum recurso. Tecnicamente, a gente pode dizer que talvez ele tenha sido orientado por seus advogados para vir ao Brasil antes da sentença ser publicada, porque não existe acordo de extradição entre Brasil e Itália para brasileiros natos, é o caso do Robinho. Existe o acordo de extradição para brasileiros naturalizados em caso de alguns crimes. O que acontece? A imagem do Santos fica algo prejudicada, porque o Santos tem um time feminino chamado Sereias da Vila. Eu fico me perguntando o que pensam as torcedoras do Santos, filhas, mães de torcedoras do Santos, que eventualmente tenham passado por uma situação parecida por caso de agressão sexual, vendo um jogador condenado por estupro coletivo na Itália, frequentando o centro de treinamento do clube. Inclusive, eu estou em contato agora aqui por um aplicativo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para ver se haverá alguma posição oficial do Santos em relação a uma outra situação, Carol. A publicação de uma foto no churrasco, ao lado do Robinho, de um jogador do elenco atual do Santos, Pedrinho. Pedrinho que recentemente, a gente está vendo essa imagem agora. O Pedrinho recentemente foi acusado de agressão por uma namorada. Esse assunto já foi resolvido, ela retirou a acusação. Mas o que fica na minha cabeça, Carol, é isso. Será que é tão normal assim para um jogador de futebol estar ao lado de alguém que foi condenado por estupro e que está livre no Brasil, porque há uma questão técnica sendo discutida nos tribunais brasileiros, se pode haver a homologação desta condenação na Itália no Brasil? O Superior Tribunal de Justiça está discutindo isso agora. Se houver essa homologação, o Robinho terá que cumprir a pena aqui no Brasil, uma pena de 9 anos, num presídio federal. E aí chama a atenção, Nori, o silêncio do meio esportivo em casos de agressão sexual, de estupro. Caso recente agora, Daniel Alves. Sim. Poucos jogadores, inclusive técnicos que trabalharam com Daniel Alves, aqui referindo especificamente a Tite, se manifestam condenando a Daniel Alves. A gente está falando aqui de um crime, não é erro, é crime o que aconteceu. Ele foi condenado, 4 anos e meio de prisão e poucas manifestações no ambiente esportivo. Infelizmente, Carol, parece que no ambiente do futebol, no caso do Brasil, se estende uma cortina de pano sobre esses casos. O Tite tem todo o direito de não se manifestar sobre um assunto, mas a partir do momento em que ele se manifesta e parece ignorar que houve uma condenação, ele diz que não conhece, não está por dentro do assunto, mas houve uma condenação na justiça espanhola. Para deixar muito claro, cabe ainda recurso, não é a condenação como a do Robinho, que não tem mais recurso. O Robinho foi condenado na corte mais alta da Itália. Ele precisa cumprir essa pena na Itália. Como ele está no Brasil e não pode ser extraditado, no Brasil ele é um cidadão livre. Mas não é uma situação estranha, porque ele é um cidadão livre no Brasil, condenado na Itália, com um mandato de prisão expedido pela Interpol, pela Polícia Internacional. E você abre o centro de treinamento do seu clube para receber um condenado. Por isso que eu estou aguardando aqui para ver se o presidente do Santos me responde ainda durante o novo dia. Inclusive, ele está digitando a resposta aqui, o Marcelo Teixeira, para ver se haverá alguma posição diferente do Santos. Porque o Santos publicou uma nota oficial, Carol, dizendo que não foi convidado o Robinho para o churrasco, que ele estava acompanhando o filho dele, que joga no Santos. O filho dele é uma situação diferente, não tem nada a ver com o que aconteceu com o pai. E o Santos não teria convidado. Mas há uma informação também de que ele teria sido convidado, Robinho, por um conselheiro do Santos. Um conselheiro de um clube, ele também representa o clube.
Por isso que eu estou esperando aqui a resposta do presidente, do Marcelo Teixeira. Espero que dê tempo da gente falar sobre isso. Está digitando, está demorando, a resposta aí vai ser grande para o Nori, que vai trazer para a gente. Bem, enquanto aguardamos a resposta, vamos falar de bola na rede? Agora sim? Sim. É sorriso no rosto. Melhor, mais leve. Pois é, a gente vai destacar alguns nomes aqui na nossa conversa com o Nori. Na América do Sul e na Europa, tem 2 artilheiros que não estão perdoando os goleiros. E aí é muita bola na rede. Cauteruccio e Haaland. Que nomes, hein? Guardem aí, porque olha o que o Nori vai mostrar pra gente aqui, pra gente ter uma ideia da atuação deles em campo. Eles são os reis dos gols hoje. O Haaland, muito conhecido no mundo todo, jogador do Manchester City. Muita gente considera que ele será o próximo grande jogador do futebol mundial, que vai ganhar bolas de ouro. É impressionante, muito novo ainda, uma capacidade física praticamente imparável, né? Muito alto, mais de 1,90 m, muito forte e joga nas principais ligas do mundo. Na Premier League da Inglaterra, na Champions League, que é o Campeonato Europeu de Clubes. Claro que para ele tem um peso maior o fato de ele ser um grande artilheiro. Só que apareceu um uruguaio de 36 anos que está incomodando bastante o Haaland nessa disputa pela artilharia mundial. Que é o Cauteruccio. Martín Cauteruccio, 36 anos, joga no Sporting Cristal do Peru. Ele já fez 17 gols nessa temporada. Nenhum jogador fez mais gols nessa temporada do que o Cauteruccio. Ontem ele fez 3 na vitória do Sporting Cristal sobre o Always Red da Bolívia. Só que o time dele tinha perdido por 6-1 lá na altitude. Foi eliminado. Ele tem 4 gols na Libertadores. O que acontece, Carol? Nesta segunda fase preliminar da Libertadores, eliminado, ele não vai fazer mais gols pela Libertadores. Só que ele leva por todo o campeonato os 4 gols que ele marcou, como artilheiro da competição, por enquanto. Quando a gente pega esses 2 nomes, Nori, quem tem aí uma característica que pode despontar além do outro? Eu acho que o Haaland está num nível superior. Ele destaca o quê? Velocidade? Superior. Tudo. Ele é muito mais completo do que o Cauteruccio. O Cauteruccio, como eu disse, cara, é um jogador de 36 anos, tem carreira aqui na América do Sul, em times importantes, como o Nacional do Uruguai, mas nunca com grande destaque. Até nessa idade, aos 36 anos, pelo perfil que ele tem, pode interessar algum clube brasileiro para o restante da temporada. Até para jogar Libertadores ou jogar o Campeonato Nacional. Mas o Haaland como dizem hoje no futebol, é outro patamar. É um jogador, ele é um dos melhores jogadores do mundo e eu acho que futuramente vai ser covardia a disputa, porque a capacidade que ele tem de fazer gols de tudo quanto é jeito e além de fazer gols, trabalhar para o time, eu acho que ele vai ser o grande jogador do futebol mundial e por muito tempo. Tá aí a aposta, hein? Vamos anotar. Vamos ver se o presidente do Santos respondeu aqui. Vamos lá, atualizar a manifestação do clube? Vou ler aqui a resposta enviada pelo Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que gentilmente me atendeu aqui agora cedo. Ele diz: Noriega, o Robinho tem uma linda história esportiva no Santos Futebol Clube. Se tivéssemos o convidado para o churrasco, assumiríamos a responsabilidade. Porém, não houve nenhum convite. Ele foi ao CT com o seu filho para exames médicos e foi levado a cumprimentar algumas pessoas. Que ele diz aqui o Léo. O Léo é aquele lateral, ex-jogador do Santos, que trabalha no Santos, foi campeão da Libertadores pelo Santos. O Pedrinho deve ter tirado essa foto, não vejo nenhum prejuízo à imagem do clube, que deve separar um ídolo esportivo de sua vida pessoal. Esse é o posicionamento do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, em relação a essa foto. Agradeço ao presidente do Santos, mas me permito discordar. Eu acho que há um prejuízo evidente à imagem do clube, um clube importante como o Santos, acho que o clube brasileiro mais conhecido no mundo. Para fazer uma comparação, Carol, o Bahia, no caso do Daniel Alves, o Bahia tirou qualquer referência ao Daniel Alves do seu museu. E o Barcelona, onde o Daniel Alves foi um grande ídolo, um jogador com centenas de partidas e dezenas de títulos, o Barcelona tirou o Daniel Alves da lista de lendas do clube. São 102 jogadores, agora 101, porque o Daniel Alves foi retirado dessa lista. Somos 2 discordando, viu? Respeitosamente, eu discordo do presidente do Santos. Inclusive com relação a esse último trecho, quando ele coloca que um ídolo esportivo tem que ter a sua vida pessoal separado. Ninguém vai apagar a história que eles construíram como jogadores, mas o cidadão, para mim, está acima do atleta. Mas para ser ídolo, a vida pessoal também é considerada. Porque eles são condenado por estupro, por agressão sexual. Porque eles são vistos como modelos, inclusive pelas crianças. E eu reforço aqui, o Santos tem um time de futebol feminino chamado Sereias da Vila. Que impacto esse tipo de situação tem nas jogadoras do time feminino do Santos? Bem, vamos voltar a sorrir aqui, vai? Vamos voltar a sorrir. Vamos descontrair um pouco. É Red Bull Bragantino, né? O torcedor que está sorrindo aí à toa,
mas sofreu, porque ele se classificou aí para Libertadores na próxima fase, Sim. mas foi suado, No foi sufoco. sofrido nos pênaltis. 4-3 nos pênaltis, o goleiro Cleiton defendeu a última cobrança do Águilas Douradas. Agora o Bragantino espera a solução do jogo do Botafogo. O Botafogo empatou com o Aurora na Colômbia no primeiro jogo, na Bolívia, perdão, em Cochabamba. Altitude também, agora vai jogar no Rio de Janeiro. Com um resultado que é bom, empatar fora de casa, ganhando o jogo está classificado. Aí o que acontece? Eles vão para a terceira fase preliminar da Libertadores, Carol. Vão se enfrentar. Bragantino, que já está classificado para essa fase, se o Botafogo passar, eles se enfrentam. E aí, o vencedor desse eventual confronto passa para a fase de grupos da Libertadores. Quais são as chances do Botafogo se Eu acho que são encontrar lá com o totais. Bragantino? São totais. O Botafogo primeiro precisa assentar um pouquinho a cabeça e ter a noção exata de que é um time superior ao Aurora, que as condições adversas de altitude não existem mais. Vai jogar com a sua torcida, vai jogar no Rio de Janeiro, vai jogar num ambiente favorável e pode, inclusive, fisicamente superar o adversário, porque também há prejuízo para o atleta que está acostumado a jogar na altitude quando ele desce para jogar ao nível do mar. Ele sente alguma dificuldade também. Vamos conferir então o que vai acontecer na Libertadores. Maurício Noriega sempre está aqui com a gente, trazendo o que é destaque no esporte. Que bom te ter aqui, viu, Noriega? Sempre agradecendo sua participação com a gente no Novo Dia. Muito obrigado, E até Carol. amanhã, certo? Até amanhã. Amanhã temos mais um encontro, quem sabe, já falando, projetando esse confronto de Botafogo e Bragantino por mais uma vaga do Brasil na Libertadores. Tomara, Brasil, né? Se destacando na competição, é o que a gente espera. Visão de jogo com Maurício Noriega aqui no Novo Dia. Obrigada, Nori. Até amanhã. Obrigado, Carol.